Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um TM7 Cast, o podcast da comunicação. Eu sou Marília Roure e vou conduzir aqui uma conversa com vocês. Hoje a gente tem aqui um convidado que vai falar um pouco sobre um assunto que está muito em alta: marketing digital. Ele vai explicar tudo sobre isso, vai falar um pouquinho de como ele chegou no múltiplos de 6 dígitos lá, né? Ele é o cara do dinheiro, viu? Ele dispensa comentários. Eu vou deixar ele se apresentar. É o Felipe Belo. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui com vocês, né? Uma honra, né? E Felipe Belo, 31 anos de idade, Que legal. sempre fui um cara que gostei de vendas, desde a minha época, desde quando eu comecei com 19 anos de idade, eu já amava o relacionamento pessoal com as pessoas, né? Embora seja difícil, né? Sim, A gente nossa, sabe, né? como é O difícil, quanto viu? é difícil, eu gostava bastante. E diante dessa trajetória minha, foi algo que me ajudou é sempre pensar fora do óbvio. Uhum. Eu sei que parece um pouco clichê a gente falar isso, né? Pensar fora do óbvio, tudo, mas de fato, pensar é uma coisa, agir é outra, Sim, né? sim. Então, de fato, eu pensar fora do óbvio me fez agir de acordo para chegar onde eu cheguei hoje. E não quero só isso, quero muito mais, né? A gente tem que ter ambição, né? Tem que A gente ter. vai falar um pouco, então, o Felipe, sobre essa trajetória sua mesmo. Como que surgiu assim? O que que eu posso falar que você é? Você é especialista em marketing digital, especialista em tráfego? Como que eu posso? O que que de fato você faz? Tá, de fato começou tudo quando eu tive uma crise financeira muito grande, né? Isso foi quando? Isso foi em 2021, Ah, meados, depois da pandemia. 4 anos, isso, exatamente. Aham. Depois da pandemia, eu tive uma crise financeira muito grande e de fato foi aonde foi um divisor de águas, por assim Uhum. dizer, né? Porque às vezes algumas coisas na vida tem que virar a chave para acontecer de uma forma positiva e você obter resultado. Então, nesse ano de 2021, aconteceu o seguinte: eu tava com alguns problemas financeiros, dívidas, né? Carro, Tudo alugado, bagunçado. tudo bagunçado na minha vida. Aquela hora você falou: "Acho que não vai ter saída mais". Não vai Não, ter saída mais. entendi. E eu trabalhava CLT registrado, em carteira, né? Ah, então você era Trabalhava, registrado. trabalhava CLT, né? Supervisor de vendas. Opa, a venda começou aí então, hein? Começou com 19 anos de idade, né? Que eu Ah, já gostava da parte de vendas, né? sim, E como eu era supervisor, gerente de vendas naquela época, eu ganhava em torno de R$ 3.000 por mês. Fora a certo. comissão e tudo mais, mas fixo daria uns R$ 3.000 por mês. E era um valor, assim, na época para mim, né, bacana, mas não me pagava, não se pagava. Então Isso eu chegava no final do mês, todo final de mês, duro. E isso foi uma das coisas que me deixava indignado. Eu falava assim, cara, por que que eu passo 30 dias da minha vida duro? O que que tá o faltando? que que tá O acontecendo? que que tá acontecendo, né? Então, basicamente, eu falei assim, veio o estralar de dedos, que eu acho que todo mundo na nossa vida tem um estralar de dedos, Tem a né? virada de Tem a chave, virada né, de tem uma virada chave. de chave, tem alguma coisa que Em dá esse algum, em gatilho. algum momento acontece essa virada de chave, né? Uhum. E aconteceu comigo aí. Essa virada de chave, ela foi para mim tão fundamental que eu falei assim, eu só dependo de mim mesmo para fazer dinheiro. Porque até então eu ganhava dinheiro. Aí eu falei assim: "Agora eu vou fazer dinheiro". Então existe uma diferença entre você ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Sim. E aí eu comecei a falar: "Cara, beleza, eu tô saindo 6 horas do trabalho, o que que eu tô fazendo das 6 às 10 da noite? Absolutamente nada". Ninguém faz nada geralmente, né. Então eu estava basicamente olhando, né, reels à noite, chegava do trabalho 6 horas da noite e ficava lá no reels, no celular. Deitado. Deitadão. E o dinheiro?
Nada. Nada. Deitado lá no Reels, olhando, tal, fuxicando a vida dos outros. Eu falei: "Cara, se eu sou bom em venda, se eu não tenho vergonha, por que que eu tô perdendo tempo aqui dentro? Por que que eu tô passando veneno, Aham. vontade das coisas e tudo mais, eu não tenho dinheiro?" E aí foi a virada de A chave. virada. Aí eu falei assim: "Cara, eu vou começar a mudar essa parte minha". E aí foi aonde eu saía do trabalho, e uma vez eu estava lá no trabalho, durante o almoço, passou um menininho assim, uns 11 anos de idade, 12 anos, Novinha. com uma caixinha de bala de goma, sabe a bala de Sei, goma? sei. Passou ali, aí eu chamei ele, eu falei: "Viu, como que é seu nome?" "Ah, Joãozinho", né, não Uhum. lembro o nome dele. Falou: "Joãozinho, beleza, faz o seguinte, me dá uma bala para eu vender para você, para ver como que é, porque eu quero aprender isso aí que você tá fazendo. Como que você tá abordando as pessoas?" "Ah, eu chego e ofereço para elas", mas eu falei: "Você tá encantando as pessoas?" Ele falou: "Não, não tô fazendo". Eu falei: "Então vamos lá, eu vou pegar a bala aí e vou tentar vender". Aí Aham. foi, né, Aí você pegou a bala dele e foi tentar vender pra junto com ele. ele, Ah, junto com junto ele. com ele, obviamente, Aham. né, não deixar ele sozinho lá nem nada. Aham. E aí ele foi junto comigo, né, ele foi juntinho comigo, assim. Primeira abordagem, zero, nada. Segunda abordagem, nada. Terceira abordagem, eu já falei assim: "Cara, não é isso", né. Eu estava tentando achar o caminho, né, Aham. O gatilho o ali, né? gatilho. Na quarta abordagem, eu abordei uma mulher ali na rua que estava passando, falei: "Cara de rica, milionária, olha", eu já olhei assim, né, eu falei assim: "Como que é lidar com tanto dinheiro na vida, né?" Aí ela deu risada, brinquei com ela, quebrei o gelo com ela. Depois da quebrada de gelo, o que que aconteceu? Ainda lá, da Isso, mulher lá. abordei ela daquela forma bem, bem extrovertida, né, consegui abordar ela, ganhar Quebrou o ela. gelo. Quebrei totalmente o gelo, porque a venda do tete a tete, você sabe disso, você Sim, está sim, acostumada com vendas, né, a venda do tete a tete, ela precisa ter uma quebra de gelo. sim. Essa quebra de gelo é exatamente para a pessoa, nos 10 primeiros segundos, ela se identificar com você. Então, se você consegue tirar uma risada dela nos primeiros 10 segundos, já Pronto. era, você já ganha a pessoa. E aí, a questão financeira depois só vai ser consequência. É de fato, esse é o segredo. E aí eu olhei, abordei a mulher, deu risada, tal, brinquei com ela, eu falei assim: "Já viu um pobre na frente ou é a primeira vez?", né, eu falei para ela assim. E aí ela deu risada, tal. Falei: "Ó, a gente tá vendendo essa balinha aqui, porque", aí eu contei, né, o fato, o motivo de a gente estar ali, O porque porquê, né, que é você estava muito ali. importante. Sim, sim. Isso cabe a todo o processo de vendas, né, e Uhum. a pessoa entender realmente, o porquê que você está ofertando um produto para transformar a vida daquela pessoa, de fato, né. E aí eu falei assim, a gente estava ali, porque a gente queria abrir eu queria abrir uma loja de roupa, tal, ele queria pagar a faculdade, né, já tinha visto os interesses do menino que ele queria para ajudar a família dele, e aí ela simplesmente tirou R$ 6 do bolso e pagou 3 balas, comprou 3 balas. E o menininho olhou pra mim e falou assim: "Eu nunca vi alguém vender tão rápido assim". Olha, pra você ver. E aí foi um start pra Opa! mim, um start. Na época eu tinha cabelo, tá. Então, Ah, depois se essa vocês essa verem diferença, né. depois se vocês verem vídeos no TikTok, tenho vídeos no TikTok de como eu comecei. Então eu é experiência comprovada que eu falo, né, Ah, você prova porque aquilo que você eu faz. provo, porque assim, a gente sabe que o mercado hoje, alguém que está tendo sucesso ou que está ganhando dinheiro, sempre tem uma história por detrás, sempre aquela pessoa começa, Tem que ter né, uma história, né. sempre tem um começo, né. Sim. Mas de fato o meu tá registrado, tá. Então, e aí basicamente, eu comecei a vender as balas, eu comecei a entender como que funciona, né. Mas deixa eu só te interromper, você já trabalhava com vendas desde os 18 anos. Em 2021 você tinha quantos anos? Você estava com qual idade? Tô com 31 hoje, eu estava com 26. Então, dos 19 até os 26, você ficou trabalhando no mercado, com vendas, era supervisor, e aí deu esse perrengue financeiro e você fez essa virada e começou a ver.
é o que que você fazia depois. Isso, eu era supervisor Tá. de vendas de uma clínica odontológica, Ah, tá. em Governador Valadares, em Minas. Ah, então você não você é de onde você Eu é? eu De eu sou onde você é, Felipe? eu sou de De São onde você Paulo, eu sou de veio? São Paulo. Você tá rodando o Brasil todo aí, Tô de rodando o onde? Brasil e agora Europa, mundo. Ó, aí sim, hein. Então você é de São Paulo, foi para Governador Valadares, Vários. começou a trabalhar com a clínica É, eu lá. já trabalhava na clínica já, Uhum. era uma clínica que eu rodava Brasil, Ah, né, então às entendi. vezes onde precisava eu ia, né. E aí, de fato, foi aonde começou o meu despertar para o digital que eu digo, né, por Sim. quê? Por que digital? Mesmo que eu fazia as vendas no tete a tete ali, Uhum. mas, eu sempre tive curiosidade de aprender sobre o É, digital. foi era isso que eu estava até curiosa mesmo, porque você disse que trabalhou com vendas, fez o negócio do vendedor de balas, que postou no TikTok, né, que você disse que postou no TikTok, você começou a vender as balas. Mas então, aqui a gente já tem o digital, né, você já começou a fazer isso e foi para o digital, mas de fato, onde o digital começou? Isso, começou exatamente no TikTok, quando eu comecei a postar os Ah, vídeos lá. Eu postei um vídeo, postei outro e começava a dar engajamento. Começava a ter resultado também de engajamento de visualização de vídeo. Teve uma hora que eu olhei e eu falei assim: "Cara, como que pode, né, dá pra fazer dinheiro com isso aqui?". Eu comecei a olhar a internet falando assim: "Cara, tá todo dá, mundo usando, dá, né. dá. Só basta estar lá e fazer e aplicar, só isso". E aí quando eu me dei conta que dá pra fazer dinheiro com a internet, no 5º vídeo meu postando sobre vendas de bala, eu peguei 433.000 visualizações. Nossa, É, viralizou, viralizou. E aí um monte viralizou. de gente mandando mensagem pra mim: "Continua, vai forte, você é top, vai". E isso me deu um gás tão grande que eu falei assim: "Cara, o digital ele tem muito potencial". Que eu comecei a fazer a partir dali? Eu comecei a fazer uma imersão, porque além disso, como você me perguntou no começo, né, quem é o Felipe é um cara curioso. Isso é Então bom, hein. então eu comecei muito com a curiosidade. E aí nessa época, eu falei assim: "Cara, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso saber como que ele funciona". E aí as balas eu vendia, né, Uhum. aí eu vou voltar só na questão financeira que a gente estava Sim, conversando. sim. Eu conseguia vender em 2 horas 4 caixas de bala. Então eu fazia 120, R$ 140 em 2 Em horas. 2 Então horas. eu saía às 6 horas do trabalho, depois eu voltava às 8h30 da noite, já com cento e quarenta Então você estava reais, ganhando mais na bala do que no seu trabalho. basicamente. Basicamente E isso. aí foi o start do empreendedorismo também. Eu falei assim: "Poxa, eu posso ganhar dinheiro, não preciso ser CLT, e eu posso fazer dinheiro. Eu posso É, fazer". cara, é ter essa virada de chave, porque quando a gente fica só esperando o dinheiro chegar, é diferente, né, porque você fica numa zona de conforto. É, Agora, quando você fala assim: "Eu posso fazer dinheiro", é. então, assim, quando você tem essa mentalidade, porque não é todo mundo que tem essa mentalidade, tem gente que acha que não consegue, tem gente que acha que não vai dar conta, acha difícil. Então, assim, é importante ter essa mentalidade, fala assim: "Meu, é possível, se tem alguém fazendo, eu também posso fazer dinheiro". Exato, e isso foi o que aconteceu comigo. Eu entendi que eu podia fazer dinheiro, e eu fui lá e fiz dinheiro, né. Que legal. E aí, no primeiro mês, eu já tinha fechado aproximadamente R$ 4.500 só de venda de bala, no primeiro mês meu. E aí eu falei assim: "Cara, eu não vou ficar muito tempo nisso, porque de fato, o trabalho na rua, ele é um trabalho cansativo, Sim. porque você tem que abordar 40 pessoas para um sim". É, essa é grande realidade. Esse é o funil da Funil rua. da O rua, funil é da funil da rua. rua. Então, assim, como eu também fui gerente de outras empresas, eu trabalhei muito na rua também, até vendas de porta a porta, e a gente falava que era o QCB, né, quantidade de casas batidas, né. Então o cara tinha que bater em 100 casas para fechar um Nossa, contrato, é imagina. muita coisa. Debaixo de sol, chuva. É. Meu Deus, é muita coisa. E aí a gente, diante de toda essa experiência minha e esse gosto de vendas, eu comecei a estudar, eu comecei a ler, mas não ler livro, né, não ler 2 livros, 3 livros, igual essas coisas a gente vê falar muito hoje em dia. O meu caso foi estudar a fundo. Uhum. E naquela época, em 2021,
tinha um sistema dentro do Meta Ads do Facebook que quando você estava com dúvida de algum assunto que você estudava na plataforma, você tinha suporte do pessoal via telefone. Nossa, que interessante. E eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma informação relevante. Se você quer se profissionalizar como um gestor de tráfego, o Meta Ads ele dá um curso totalmente gratuito Meu para Deus, você se tornar um gestor de tráfego. eu não sabia disso. É, Onde que tá esse curso que ninguém sabe? ninguém sabe. E no final desse curso ele dá um certificado para você Olha, que de bacana. internacionalização, ou seja, você tem um certificado internacional do Meta Ads. Eu tô Assim falando. como o Google também tem e o Meta também. Cara, eu tô falando, o Felipe é uma pessoa que ele tem muita bagagem, tem muita experiência aí nesse mercado que vai passar pelo menos um pouquinho aqui pra gente. Tem esse dom da comunicação, né? Você vê, começa a falar, encanta, vai Para. falando, por isso que encanta na rua, no digital, encanta em todos os cantos, porque realmente você tem uma boa oratória, uma boa comunicação. Mas vamos lá. Aí você disse que estava lá e aí começou a mexer com o marketing da o doutor viajava, Uhum. aí viralizou no TikTok, que Show. aí foi a virada de chave mesmo, começou a Isso. fazer grana, mas você falou que não ia ficar muito tempo nisso. Não, não ia ficar. Mas qual Porque que era a sua ideia? a minha ideia era o seguinte, era ir pro digital, de fato. Naquela época, o dropship ele estava muito forte. Hum, Era uma época que as pessoas estavam em casa ainda tinha aquelas restrições para sair na rua e tudo mais, porque 2021 voltou os é, eventos lá, né? Os sim, eventos sim, presenciais e tudo. sim. Então, era uma Mas época que o mas dropship estava em Tá, alta. mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque muita gente que pode estar assistindo a gente pode, vamos por partes. Então, o que que seria de fato o marketing digital? O Tá. que que é o marketing digital? Certo. O marketing digital nada mais, nada menos que é uma propaganda que você faz presencialmente, mas agora digitalmente. Entendi. O marketing digital ele envolve tudo, ele envolve essa propaganda que você publica, que você cria, que você faz, para você poder cativar as pessoas e monetizar diante disso. Então, por exemplo, você está começando hoje do zero no digital, né? Uhum. Você precisa ter uma marca. Se você tem uma marca hoje no digital, você tem um nome, você tem uma empresa, a primeira coisa de tudo que você tem que fazer é criar essa autoridade, você crescer dentro dessa marca. Por quê? Porque as pessoas elas não te conhecem. E aí a gente volta a uma vertente lá da rua, né? Que é a Hum, venda, a venda do tete a tete. Eu sempre gostei da venda do tete a tete. Eu sempre me identifiquei com a venda pessoal assim, sim, no cara a olhando cara. para a pessoa, sempre me Uhum. identifiquei. No digital eu tinha um pouco da dificuldade. Eu falava, cara, como que eu vou passar a mensagem que eu tenho das minhas vendas para essas pessoas que estão na internet? E aí, por isso que eu falo, quando você começa a estudar e ler sobre alguns assuntos, você começa a entender que faz sentido. E de fato, toda a técnica que a gente sabe de fazer vendas no tete a tete, você pega elas E joga no digital. e joga no digital. E Ah, aplica lá. Só que como que você aplica lá? Com copyright, com hum, texto. hum, Aí que está o segredo. Para você fazer uma boa oferta hoje, precisa criar uma narrativa do que você vende. Então, por entendi. exemplo, você Seria o hoje storytelling que todo mundo fala ou não? É só um criativo mesmo? O que que seria essa narrativa, na assim? verdade, o storytelling é mais uma história que você basicamente cria ou até mesmo fala do que aconteceu sobre determinado assunto. Isso gera Uhum. curiosidade, sim, é uma forma de você também monetizar. Mas a narrativa que eu falo é você, por exemplo, esse copo de vidro aqui. Para ele estar aqui hoje, você teve que comprá-lo. Sim. Se você comprou ele, o que que você viu nele? Beleza? Talvez. Preço? Talvez. Mas o que que você fez para você comprar esse copo e deixar ele aqui hoje? Algum tipo de transformação esse copo trouxe para você.
mesmo que pequena. Então você olhou para ele e você fala: "Ó, poxa, que copo bonito, gostei desse design. Ah, vou comprar, quanto que é? R$19,90, 6 copos? Beleza", um exemplo, né. Uhum. Vou lá, comprei, R$19,90. Só que a empresa que fez esse copo, ela pensou já exatamente nisso, em toda a Nessa narrativa. narrativa. Porque quando você bate o olho nesse copo, o que que tá em jogo? Ele, o Uhum. que ele tem, o que que ele vai transformar você. Então é a mesma coisa no marketing ali que a gente traz. É o que que o produto e a oferta ela vai transformar no seu cliente. É o que que ela vai trazer para o seu cliente para transformar ele. Se você começa hoje a vender qualquer tipo de produto na internet, você precisa entender qual tipo de transformação o seu produto vai trazer para o seu cliente. Uhum. Esse é um fato. Isso é base, né? É base, é base. Não Se é, não eu é só sair vendendo qualquer coisa. não Você é, tem que ter um planejamento, tem né? que ter um planejamento. E além do planejamento, claro que se você sair para tentar vender qualquer coisa, você vai queimar dinheiro, mas pode ser que dê certo também. Eu falo porque, de fato, às vezes dá certo. O que aconteceu comigo? Vou dar um exemplo. Sobre o kit confeiteiro. Eu estudei sobre marketing, estudei sobre tráfego pago, estudei sobre Instagram, sobre o Meta, sobre o Facebook, Você sobre o fez o Google. cursinho do Meta lá, que Fiz, fez o fiz o curso, cursinho. tenho o certificado deles. Tenho o certificado deles, só que eu fiz diferente. Lembra que eu falei que eu penso fora Aham, da caixa, né? sim. Eu conversava com a menina do suporte. Hum, Só que é o seguinte, eu não só conversava com ela, eu passava uma vida com ela ali durante o dia. Então, eu ficava em torno de 5 horas no telefone com ela, tirando todas as nossa. dúvidas. E eles ficavam, eles não tinham tempo limite assim. Aham. Então eu podia ficar com ela o quanto tempo eu quisesse. E aí eu Fez colocava um curso. Fez exatamente, um curso com a menina ao vivo. ao vivo. E eu colocava a campanha no ar, as campanhas rodando no ar, e eu perguntava cada coisa para ela. O nome dela é Hum, Mariana, não sei Mariana. se ela vai ver esse podcast aqui, mas foi muito produtivo o que eu aprendi com ela, muito Que produtivo mesmo. legal, que E foi legal. assim, um divisor de águas foi para mim, sabe, me ajudou muito, mas muito mesmo. E aí eu falei: "Cara, que bom", porque eu comecei a aprender, comecei a entender como que o Meta funciona, como que os anúncios funcionam, como que as pessoas elas são identificadas diante disso, e eu falei: "Agora eu vou começar a aplicar isso". E aí aplicando tudo isso, eu falei assim: "Agora é a hora de dar o show, né. Se eu já estou Uhum. aprendendo, eu vou minerar produto". Dropshipping tem muito disso. Quando você está no começo de um drop, você tem que minerar os produtos, você tem que escolher os melhores produtos, né. É, muito se fala sobre dropshipping. O que que é? Eu vou te perguntar o que que é Tá. tudo, porque, assim, as pessoas que vão assistir, né, essa gravação nossa, esse podcast nosso, muita gente pode utilizar isso como um gatilho também para mudar de vida. Então, assim, Pode. muita gente não sabe o que que é. Pra gente é comum isso, gente que trabalha com marketing, que trabalha com a comunicação, que trabalha com marketing digital, isso é comum, esses termos são comuns. Uhum. Mas para quem está assistindo, pode ser que não seja comum. O que que é o dropshipping? Que Tá. tanto se fala e tem gente que fala que ganha milhões no dropshipping. É. O que que é essa fórmula mágica? Explica pra Na gente. verdade, é uma forma de intermediação, né. O Hum, dropshipping você cria uma loja online, então você tem uma marca, um exemplo, né. Lembra que eu falei da marca, sim, né. da marca. Você cria uma marca e dentro dessa marca você intermedia. Então, por exemplo, a pessoa ela entra no seu site, ela vê lá um tênis de R$200, Certo. certo? Gostou daquele tênis. Você não precisa ter estoque. Você não precisa ter estoque daquele tênis na sua casa. Você pode criar o seu catálogo de produtos dentro da sua loja. A pessoa que acessa a sua loja comprou o produto por R$200, que seja lá o valor do Uhum, tênis. O valor ele cai na sua conta. Você pega esse valor, acha o mesmo tênis que ela comprou em algum fornecedor, mais em conta, passa para o fornecedor R$100, por uhum. exemplo, né. Você repassa para o fornecedor R$100 e você fica com 100. Mas aí a entrega, quem faz a O entrega? O fornecedor, fornecedor. o Então o próprio frete é fornecedor, com ele, tudo é com tudo ele. com ele. Fica 100 livre ali para você E trabalhar com aí o qual que é a tráfego. ideia?
a primeira coisa de tudo que você tem que fazer é uma pesquisa de mercado. Então você faz uma pesquisa dos seus produtos que você vende. Então, por exemplo, hoje eu tenho 60 produtos de catálogo na minha loja. Eu tenho que pesquisar um por um aonde que tá os meus fornecedores, e aí o que que eu faço diante disso? Por exemplo, vamos usar o exemplo do copo, vai, de novo. Vou vender o copo. Certo. O copo aqui, ele custa R$ 30 no meu fornecedor. Uhum. Eu sempre tenho markup. O que que é o markup, né? Uma somatória multiplicada do quanto que eu quero de lucro nesse copo. Então, Certo. se eu pago 30 nele, eu jogo um markup de 2 a 3. Então, eu vendo na minha loja por 60 ou 90, certo? Mas por que que as pessoas É o que compram? eu ia te perguntar agora. Por que que as pessoas vão comprar 90, sendo que ela buscando na internet ela vai achar por 20? Eu vou te devolver outra pergunta. Hã, Por que que as pessoas compravam uma bala de goma de R$ 2? é, por É conta tudo a a narrativa, narrativa. entende? Então, o que que daria para vender nesse copo aqui? É a narrativa. É como eu faço o vídeo dele. Por isso que eu conseguia vender. Então, o que que eu entendi? O dropshipping, ele é um mercado promissor. Ele teve uma alta muito grande em 2021. 2021. Depois ele caiu muito, justamente porque teve muitas lojas que começaram a aplicar golpes, não entregava É o que produto, eu pensei né. nisso, na hora que você estava explicando, eu pensei, falei assim, tem como o dinheiro cai na sua conta e você tem que passar para o fornecedor, teoricamente, então assim, pode ser que se você for uma pessoa que não é de bem, você vai ficar com esse dinheiro, pronto, Fácil, acabou. e vai tranquilo, né, tranquilo que eu digo, né, É, vai embora. vai embora com o dinheiro e o cara não vê nada, né. Sim, Então, sim. aconteceu muito golpes, e aí as pessoas Hum, estavam naquela época clonando lojas, meu clonando loja da Deus. Cacau Show, clonando vários tipos de lojas e aplicando golpes. Só que nisso, o que que aconteceu? Ele deu uma caída, o dropshipping. Depois ele deu uma subida. Aí as pessoas começaram a fazer lojas internacionais, né? Hum. E aí, quando eu comecei em 2021, foi exatamente isso. Eu estava no ápice ali, já estava naquele momento da loja dar certo, né? E aí eu comecei a criar, dentro do dropshipping, uma ideia. Eu comecei a pesquisar produtos que vendem. E eu achei um kit confeiteiro, por incrível que pareça. Bala, confeiteiro, ó. Já ia virar Já um é um mestre caminho. confeiteiro É, já. então, é um caminho aí, viu. Já ia frequentar o SBT lá, né, qual que é O o do de bolo lá, né, é, de aquele bolo. Já podia já, né. Então, e o pior é incrível que pareça que tinha uma marca da bala de goma, só mudando de assunto rapidinho, eu tinha marcado a marca eu não lembro o nome da marca, não vou falar aqui também, né, né, porque só não se tá for pagando. patrocinar, né. A marca uma vez eu coloquei ela, marquei ela, aí ela mandaram um e-mail para mim, falar: "Ah, Felipe, conta um pouco da sua história, tal", mas eu contei e nunca Olha, mais me responderam. Então, eu falei: "Perderam a oportunidade, né". perderam a oportunidade. Estava Mas viralizado, estava né. viralizado, Nossa. 400.000 visualização, então estava dando certo, né. Aí voltando ao assunto que eu estava falando, né. Eh, então basicamente foi isso, eu comecei a vender o kit confeiteiro, comecei a ver que era um produto promissor, porque tinha muitas mulheres em casa, né, eu falei assim: "Cara, já que tem muitas mulheres em casa, eu vou vender, eu vou tentar vender esse tipo de produto, né, porque esse produto ele vende". E o kit confeiteiro é aquele bico floral que decora bolo. Nossa, e na época da pandemia, muita gente começou o próprio negócio, muito bolo em casa, bolo de pote, bolo com carinhas e tudo mais. E eu aproveitei a sazonalidade, de fato. Comecei a rodar, primeiro dia, Começou a rodar o quê? o kit Ah, confeiteiro. tá, o kit Anúncio, confeiteiro. já sabia Anúncio. fazer anúncio, porque já Você ficou estava lá com aprendendo, a Mariana, sua mentora. já estava aprendendo com ela. Primeiro dia, eu falei assim, eu não tinha R$ 150, eu lembro, porque eu já tinha voltado de Minas para São Paulo. Eu já estava naquela situação financeira que eu falei para você, grave já. Sim. E aí eu falei: "Cara, agora que eu tô nessa dificuldade financeira, eu tô com essa dificuldade financeira, o que que eu vou fazer agora?
eu vou ver com alguém se alguém consegue me emprestar um dinheiro. Aí eu pedi um dinheiro emprestado, R$ 150 na época. Eu nunca esqueço isso. R$ 150. R$ 150. Peguei os 150 Você pegou com reais quem esse dinheiro? de um Ah, amigo meu, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele vai ver esse podcast aí, vou direcionar para ele esse podcast também. E ele me emprestou R$ 150 nessa época. E eu falei assim, cara, agora que ele me emprestou R$ 150, eu vou tentar fazer dinheiro com esses cento e vou cinquenta ter que reais. multiplicar ele, Multiplicar, triplicar, porque ele vai ter que render. triplicar tudo. E aí o que que aconteceu? Com os R$ 150 eu comecei a usar anúncio rodando. No primeiro dia, saiu 3 vendas. No primeiro dia. Primeiro dia. Aí já me mostrou que era o produto campeão, E quanto porque que você estava vendendo esse bico lá? tava Esse vendendo a R$ 79,90. Eu 80 pagava reais. R$ 20 nele. R$ 80. Então vendeu 240 no primeiro dia. É, Ou você pagava, tirou R$ 60 ali, deu 240, 180. exato. Mais o valor que você colocou ali no anúncio. Exatamente, exato. E aí eu já tive essa volta no primeiro dia. A partir do segundo dia, o que que aconteceu? 8 vendas. Nossa. No terceiro dia, 10. No quarto, 15. E aí começou Escalar. a escalar. E assim, eu comecei a identificar que era o vídeo que estava vendendo. Hum, Você, às vezes eu falo, né? Ai, mas será que tem um público certo no Facebook para achar, vender? Se você começar com um público aberto, é o que eu costumo falar, um público aberto e o outro segmentado, trabalha com segmentado e um aberto, você já tem resultado. você vai Porque ver a o que diferença. vai vender é sempre o seu criativo. Você pode trabalhar com um público nada a ver. Você vende um produto aí de encapsulado, você põe um público lá de Harley Davidson, por exemplo, né? Outra propaganda. É. Mas Outra, essas não tem não como. tem Já como, não tá tem. na mente da gente, Já já tá tá vendo? impregnada na A mente. transformação, lembra que É, eu a falei, né? narrativa, eles já, ó, Já. já fizeram o gatilho. E você vende por conta do criativo seu. Então, o que estava vendendo naquela época era o criativo do kit confeiteiro, criativo campeão. Ele rodou por um mês. Comecei a entrar numa escala fenomenal, assim, absurda, grande. No primeiro mês, 380 mil eu fiz. Oi? 380 mil com Um bico mês e de meio. confeiteiro Mês e meio. custando R$ 20? Custando R$ 20. Com fornecedor, né? Com frete por fornecedor, tudo ele que fazia. Tudo. Porque eu peguei um frete internacional. Na época, eu peguei o Nossa. produto do depósito dentro da AliExpress. Eu tive um contato com uma menina lá, ela era chinesa, né? Chinesa. E ela entrava em contato comigo. Eu não falava inglês na época, e aí eu usava Google Tradutor, falava, eu quero mais esse kit, e ela começou a me enviar certinho por 20. Naquela época não tinha essa taxação Ah, que que a tem gente tem, né, hoje. hoje, né? É. Hoje fica mais difícil, então, né? Fazer o dropship internacional. Internacional fica, fica. E aí, diante disso, eu falei assim, cara, eu comecei a identificar isso, né? Eu falei, agora 380 mil em um mês e meio. E Nossa. lógico que é um valor bruto, né? Sim, aí Então, tem detalhe, até para meus seguidores estão vendo, né? Aí, todo mundo que assiste, que vê os resultados, são resultados brutos, brutos, né? né? Lembrando que eu tenho um lucro de 35 a 40% do valor, Sim. tá? Então, assim, Que esses é bom, né? resultados. Quem olha o resultado ali, quem acompanha o Felipe e olha o resultado dele, é um belo de 30, 40% bom aí, Com viu? certeza. É um Todo bom mês aí já volume. dá para É um bom lucratividade boa, volume. né? E aí, diante disso, eu comecei a ter um resultado expressivo. Só que esse dinheiro que veio, eu não estava acostumado. Eu tava em 2021 com muito problema financeiro. Em 2022 teve a virada de chave, aconteceu tudo isso, impactou um pouco minha Sim. vida. E eu falo para você, hoje eu tô muito mais consolidado do que naquela época. Naquela época eu estava desassistido, eu não sabia o que fazer com o Tava dinheiro. Eu deslumbrado. estava deslumbrado, porque Deslumbrado. imagina, uma pessoa que nunca teve, no máximo R$ 5.000 na Ganhava 3 conta, mil, tava de boa. tava de boa, e outra, passava nesses Perrengue. perrengue ainda, né? Aí do nada, 380 mil, você fala, cara, o que que acontece? O que que eu vou fazer com isso agora? Qual que é o próximo passo, né?
E faltou um pouco, até falo aqui, eu não tenho vergonha disso, faltou sabedoria em alguns momentos de o que fazer com esse dinheiro. Porque isso veio depois com o Com tempo, maturidade, com né. maturidade. E você não tá acostumado. Às vezes a pessoa fala assim: "Ai, se eu ganhar na Mega Sena R$ 1.000.000", Não é bem só que assim, né. tudo tá aqui, na Uhum. mentalidade. Se você muda a sua mentalidade, você consegue mudar os seus resultados e a forma como você encara o dinheiro. Agora, se você não tem uma mentalidade mudada, se você continua a mesma pessoa que você estava, você encontra problema, você não Sim. consegue administrar. E aí o que que eu aprendi? Eu aprendi que o dinheiro você tem que fazer filhinhos neles, né? Filhinhos no dinheiro, né? Você tem que respeitar o Você dinheiro. tem que respeitar, e aí você tem que colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Sim. E aí você colocando assim, você consegue criar um ecossistema ao qual você consegue obter mais dinheiro e fazer mais resultado. E aí eu já sabia esse caminho. Só que aí em determinado momento, quando acabou tudo isso, o que que aconteceu comigo? Eu falei assim: "Cara, como eu ganhei dinheiro, eu vou estruturar uma agência de marketing". Aí eu abri a Então você agência, montou uma agência, já teve uma agência montei uma também. agência de marketing, contratei funcionário, investi dinheiro, fiz isso, fiz aquilo, tal. Beleza. Fui por um caminho mais difícil, porque a agência de marketing ela tem os seus desafios, né? A Sim, gente sim. sabe disso. Até mesmo quando vai vender o seu serviço para o empresário, igual eu falo nas palestras e nos cursos, o empresário hoje ele gosta de velocidade. Uhum. O empresário ele quer velocidade. E tem muitas agências que às vezes dá um discursinho bonito, né? Igual eu falei lá para nós lá na aula. A pessoa dá um discurso bonito, convincente, o cara é head de tráfego, o cara é isso, o cara é Não, aquilo, currículo perfeito. currículo perfeito. O empresário que está do outro lado, que não entende nada, ele fala: cara, faz sentido. Eu vou fechar com esse cara. Uau, é isso que eu preciso. Só que aí ele não conhece os processos de fato. Aí o cara ele entra na operação, ele não sabe vender. E aí o que acontece com muitas agências hoje? As agências hoje, elas têm muito problema, por quê? Porque as agências, elas acham que entende todos os nichos, e não é assim que funciona. Você tem que saber vender. Se Uhum. você sabe vender no tete a tete, no online, aí sim você tem resultado. Agora, se você não sabe vender, se você só sabe fazer, apertar botão lá no na gestão de tráfego, você não vai ter resultado. E o saber vender, ele envolve a criação de criativos. Esse é o segredo. Uhum. Se você faz criativos bons, você se torna um gestor bom. Então assim, você acha que hoje o tráfego, ele é uma com um bom criativo, ele é algo obrigatório das pessoas saberem, das pessoas que querem escalar, que querem vender, você acha que é uma coisa obrigatória de ter conhecimento? É difícil saber sobre essa parte de tráfego? Olha, eu acho que basicamente todo mundo que tem um negócio hoje, ele precisa ter um conhecimento básico sobre tráfego. Eu acho que sim. Você acha, assim, que as agências elas estão aproveitando muito a questão das pessoas que não entenderem muito desse mercado digital e fazer a famosa recorrência? Sim, com certeza. Tem muito disso. Vamos Tem. colocar aí uma faixa de 80%, tá? Nossa, é muita É coisa. muita coisa. E assim, não que não tenha agências boas, tem agências Uhum. que se preocupam Sim. com o resultado. Mas 80% e isso vai virar um corte também, e eu É. vou afirmar aqui. 80% das agências apertam o botão e esperam a recorrência do cliente. 80%. Os 20% de fato entende sobre ciência, porque tráfego pago é ciência. Tráfego pago não é apertar botão e falar assim, ó, é simples, é coisa básica. Porque até então, se você me paga um valor de R$ 1.500 por mês na minha agência, eu preciso entender sobre a ciência por detrás. Eu preciso fazer o cliente A comprar o produto B. Eu preciso tirar ele aqui do A e levar ele para o B. Se eu consigo fazer isso, eu sou um bom gestor de tráfego. Agora,
Se eu subo uma campanha padrão lá, aí eu vou contar com a sorte, mas na verdade não é assim que funciona. São números, são dados, são métricas, são tudo envolvido para você obter um resultado específico diante disso. Um bom gestor de tráfego, um bom gestor, me veio isso aqui na cabeça agora, a gente conversando. Um bom gestor de tráfego, ele deve ser um bom vendedor? Com certeza. Se ele não for bom vendedor, ele não consegue vender. Aí pode pegar qualquer nicho que for. Então a gente está falando um assunto polêmico agora, viu? Porque quando a gente vai contratar uma agência, que vai, eles fazem toda aquela apresentação, tudo aquilo muito bonito, você vê que muitas pessoas às vezes nem sabem conversar, não sabem nem se comunicar. E ela te garante que vai te entregar todo o melhor trabalho ali. Sim. E aí, na hora do vamos ver mesmo, acaba não entregando. Por quê? Porque, ou seja, nem se comunicar ela tá conseguindo fazer. Imagina aqui, na câmera, no vídeo, ela não tá conseguindo comunicar e na hora de apertar os botões, ele vai ficar só isso, apertando o botão. Vai. Não vai te entregar resultado. Não, nenhum, nenhum. E outra, diante de tudo isso, ela vai fazer isso com você, vai fazer isso com outro cliente, com outro 10, e 20, 20, 30. 30. Aí você multiplica isso por 1.000, 1.500. É um dropship da vida? Sem estoque, Sem estoque, né, sem dor de sem cabeça, dor de entre cabeça. aspas, né. Então, basicamente, assim, na minha agência, na época, também já teve clientes, assim, que suspeitaram, né, assim: "Ah, como que eu vou entrar no contratar a sua agência, sendo que você não tem experiência no nosso ramo", né. Eu já ouvi alguns empresários falando isso. Só que aí eu afirmo para eles, eu falo assim: "Ó, eh, uma das coisas que a gente sabe fazer é venda, independente do nicho. Então, vender esse microfone, vender esse copo, vender esse Esse suporte, pedestal aí. vender esse pedestal, a gente vende tudo, independente de qual é o seu nicho. Uhum. A gente entende de venda, a gente sabe como que funciona o comportamento humano. E aí você entendendo o comportamento humano, você consegue obter resultado no digital, isso é fato. Pode ser qualquer nicho que for. Tudo segue o mesmo padrão, tá? Qual que é o padrão? É você entender do comportamento humano, de como que as pessoas reagem a um vídeo, reagem a um comentário, faz um comentário, reage a um vídeo, clica, curte, compartilha. Se você faz com que a pessoa faça isso, você é um bom vendedor, né? Por isso Sim, que tem muitos digitais influencers que ganham muito dinheiro com isso, porque eles são bons vendedores. Eles vendem bem a imagem deles, não tem vergonha, ele se expõe, dá sim. risada, sabe, brinca, zoa. E aí o que que acontece? As pessoas compram a ideia. E hoje quem domina a atenção é o que ganha dinheiro. É o que ganha dinheiro. Aqui na TM7, ô Felipe, a gente vem do call center, né? A gente vem do telemarketing já tem mais de 10 anos. E aí a gente viu essa necessidade, sabe, de abrir uma agência, porque a gente sempre falava, buscava e prometia o mundo, mas não entregava. Então a gente viu a necessidade de fazer o nosso próprio marketing, porque a gente vende para o Brasil inteiro, a gente vende a milhões. Então, assim, a gente sabe a técnica da venda. Então, no caso, a gente precisava mostrar, fazer isso acontecer no marketing no digital. Então, e a gente contratou várias agências, foram anos, são 10 anos de trajetória aí. Foram anos, e a gente contratou várias agências e acabou que não entregava o resultado. Por fim, a agência ela nasceu justamente dessa demanda que nós mesmos tínhamos. A gente cansou de ser enganado por várias agências que, na verdade, só queriam recorrência e não entregavam o resultado. Então, quando a gente montou a agência, a gente pensou exatamente nisso que você está falando, de entender um assunto que é vendas, que a gente já entende muito bem, são mais de 10 anos de mercado. Então, a gente entende a venda e ali a gente, tá, o copo, o microfone, a gente vende qualquer coisa, porque tem técnica, né? Existe uma técnica para poder você atingir como que eu vou dizer? Atingir Público o certo ali. público certo. Então, assim, você é só você fazer o passo a passo para poder ali chegar. Então, assim, a agência nasceu dessa demanda Legal. mesmo de falta de agências, de profissionais no mercado. E, inclusive, até comecei a estudar também para poder entender melhor esse mercado. Fiz estratégia de marketing na FGV. Então, assim, é um mundo realmente muito doido. Tanto que
Eu comecei até, para quem não sabe aí, tá? Eu comecei até a fazer uma aula com o Felipe aí. É a nossa aluna, né? Então, assim, é meu mentor aí É, nesse marketing verdade. digital. Sim. E assim, mas voltando ali então no dropshipping, que foi o que fez você ganhar dinheiro. Uhum. Foi o dropshipping. Foi, foi. Tá. Voltando no dropshipping, ainda vale a pena começar no dropshipping? Porque você disse que teve uma queda, uma caída, uma subida, mas É, ainda vale a pena? vale sim. Vale muito a pena. Na verdade, assim, tudo vale a pena, desde que você saiba por onde você está andando, né? E, de fato, o grande segredo, é o que eu afirmo, é a atenção. Então, se você achar um criativo que tem atenção, que é um criativo que vende, pega esse criativo, guarda entre sete chaves ele, segura ele e você solta na sua loja online e vende lá dentro. E não tem uma receita de um criativo certo, né? Tipo, é teste. É, Como que eu acho o criativo como, certo? como que eu acho o criativo certo? Eu pesquiso os que já estão sendo bons. Por exemplo, eu uso o TikTok. Hum, Eu abro o TikTok hoje, eu olho vídeos que têm acima de 1 milhão de visualização e eu já entendo que é um vídeo promissor, viralizado. viralizado. E se é um vídeo viralizado, o que que eu pego? Eu pego o vídeo igual esse, Uhum. de 1 milhão, crio vários ângulos diferentes, crio vários roteiros diferentes do vídeo, semelhante a esse vídeo, e boto para rodar. E aí, só vai acompanhando. E aí só vou acompanhando. Então, assim, basicamente o segredo de você achar um bom criativo é você minerar bem ele, saber de onde você tira. Por exemplo, é igual eu falo, as pessoas às vezes elas só pensam em uma única coisa, elas não abrem a mente para pensar em outras coisas, né? Então a maioria das pessoas, né? Falando as pessoas não, mas a maioria das pessoas. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de um produto no TikTok. A primeira coisa que você faz, você coloca o quê? Em português lá, né? Uhum, Só que sim. experimenta colocar em russo. Russo? Experimenta colocar em inglês. Experimenta colocar em francês. Você vai ver o que está dando certo lá fora para você replicar no Brasil. Ah, Entende? que já já chega aqui, né? Já 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 chega. já chega. E o Brasil, ele é um pouco atrasado desses países É. desenvolvidos lá, né, Estados Unidos e tudo mais. O Brasil, ele já é um país assim meio que Estados Unidos está mais à frente, o Brasil Uhum, está mais atrás, entende? sim. Então, basicamente isso. Você pega vídeos que estão dando certo lá na gringa, traz para o Brasil aqui, vende e seja feliz. E aí o dropshipping em si, quando eu vendi lá o kit confeiteiro, eu abri a agência. E aí durante todo esse tempo, em setembro desse ano, fui tomar um banho 4 da manhã. Eu falei assim, cara, eu não aguento mais a agência. Era setembro Desse ano? desse ano. Falei, não aguento mais a agência. Falei, nossa, muito BO, muita coisa. Eu falei, quero ter liberdade. E aí eu pensei, veio outro estralar de dedo. Por que que eu não volto pro dropshipping, que foi aonde eu consegui dinheiro? É. Onde eu consegui muito bem dinheiro, né? E aí foi. Eu falei assim, não, vou montar uma loja em outubro agora e vou arregaçar de vender de novo. Porque existe aquela frase, e é verdade, né? Se você já fez 380 mil, você consegue fazer de novo, né? Porque você Consegue. já sabe os caminhos das pedras e Sim. você já sabe como faz. E eu falei, cara, vou fazer de novo. E aí passou um mês, 200 mil, a gente está com um faturamento de 210 mil no primeiro mês, rodando o dropship. Comecei dia 26 de outubro. Quando começou a Eu aula lembro, lá? eu lembro. Você lembra, Eu né? lembro, eu lembro. As primeiras semanas era R$ 700 por dia, É, mil e quinhentos. você começou a loja, eu acho que foi na primeira aula, na segunda aula. Na segunda aula que você começou a loja. É, Foi é. na segunda aula. Aí você começou a loja e falou: montei uma lojinha, olha só como que tá vendendo. 500, 600, 1.000. Eu falei: eita, 1.500 que por é isso? dia. Eu falei: o que você tá vendendo? Calça, certeza que vocês viram essa calça. E foi lá e viu, realmente viu a calça. E aí começamos a escalar. Hoje a gente está numa escala aí, a gente está investindo aproximadamente aí em torno de 2.500, R$ 2.600 por dia de tráfego. Opa! É. E aí tá voltando 16, 15, 18 mil em vendas por dia. É,
entende? É uma grana, E né? assim, independente se vai ser Natal, Ano Novo, o pessoal compra, Compra, né? Compra. Porque assim, é Brasil, né? sim. Quantos milhões de pessoas não usam Facebook hoje em dia, né? Diz que o pessoal tá sem dinheiro, né? Mas na internet parece que não tá, Não né? tá, tem, o pessoal compra, compra. O pessoal compra na Inclusive, internet. teve um cliente meu que ele gastou em torno de R$ 6.000 num único produto. O único Caramba, produto não, ele o único comprou mais dia. de 30 itens dentro da loja. Então, quando você cria uma estrutura muito boa, uma loja que passa credibilidade, o cara ele tem que olhar para a loja e falar assim: você colocaria seu cartão de crédito nessa loja? Se eu coloco cartão de crédito, eu confio, eu vou, eu faço. Vamos embora, Sim. vamos ver, Eu né? vi, eu vi você postando que eu acho que um valor, eu acho que foi um dos primeiros valores, começou 2.000, 2 alguma coisa, falou assim, ó, quando o cliente gosta, não sei o quê, É, postou. Aí, eu postei essa, foi essa venda. Ele fez 3 vendas de 2.000 naquele dia. que E aí legal. foram R$ 6.000 em vendas que ele Foi um comprou. item só que ele estava Não, comprando? comprou 30 30 itens aí. dentro da Mas loja. 30 itens variados. Variados, de vários produtos diferentes. Sapato, calça, camisa, relógio, A tudo. sua loja é uma loja de roupas. Roupas masculinas. Roupas masculinas. É, Felipe, eu vou te contar. Mas fala pra mim, me conta uma verdade, assim, que ninguém diz sobre o dropshipping. Alguma coisa que não, que na verdade não é dito sobre o dropshipping. Uma cilada, talvez, ali. Talvez um erro dos iniciantes. Você vai gastar dinheiro, você vai É. investir dinheiro nos primeiros 15 dias. O que que seria investir dinheiro? Eu falo investir, eu não falo gastar, né? Ah, Eu acabei corrigindo aqui, mas eu falo investir dinheiro, o que eu falo é o quê? Nas primeiras 2 semanas, você vai ficar no 0 a 0. Ou no prejuízo, melhor dizendo, no prejuízo. E essa verdade vocês não estão esperando. Porque às vezes a pessoa vende uma ideia muito linda do dropshipping e não é sim. assim, né? A ideia é o seguinte, é você começar as 2 primeiras semanas no prejuízo real. No prejuízo que eu falo, 2.000 negativo, 3.000, dependendo do tipo de produto que você vende. Por quê? Porque você vai fazer um investimento em tráfego. Se você vai fazer investimento em tráfego, pode ser que não dê certo e você troque o produto, troque a oferta, troque o criativo. Porque é o que eu falo, não tem a fórmula mágica. Nunca vai ter o produto campeão. Sabe o que que vai ter? A oferta campeã. Isso vai ter. E a oferta campeã, ela pode perdurar de 15 dias a 1 ano, 2 anos. Tem amigos meus que estão rodando uma oferta há 2 anos. Nossa, Com o mesmo criativo, com com o tudo. mesmo criativo? Como que não fadigou ainda o Pois público? é. É, existem muitas coisas que podem acontecer por 2 anos, ele rodando a mesma oferta e ele tem resultado. E aí? Quem explica Quem isso? explica? Onde está o segredo Onde disso? está o segredo disso? O segredo disso está na oferta. É você ver a oferta. Se é uma oferta que ela se atualiza a todo instante, você tem que fazer isso. Tem que fazer dessa forma. Gente, esse é um assunto que eu vou contar para vocês. Tem muito conteúdo, Tem. fica horas aqui, a gente fica Ih, né? horas Fica falando. podcast de 5 horas. Inclusive o Felipe tem curso, tá? Tem curso, tem aula, Tem, tem treinamento, tem tem. Mas mentoria. vai acabar, tá? Agora ele só quer saber do dropship Só, mesmo. só dropshipping mesmo. Agora Só quer saber do dropship, viajar para as viajar para Arábias. as Arábias, Europa, viajar, É, né? tem que aproveitar a vida, né, Felipe? Tem. Não adianta também ficar só trabalhando. Mas você trabalha em casa, mas dá para fazer Trabalho em isso em todo casa, lugar também, trabalho de né? qualquer lugar, para Esse hotel, é o onde bom, né? tiver. É exatamente Esse é isso. o bom O da internet. diferencial, né? Esse é o diferencial. E assim, vamos entender umas coisinhas assim que, já que a gente entendeu um pouco quem é você e tudo mais, eu quero saber agora uns conselhos. Tá. Um erro assim que você, para você mesmo, um erro que você nunca mais vai cometer nesse mercado, nessa situação, que pode servir de um conselho para alguém. Tá. Vou dar um conselho bem interessante. Invista dinheiro. Não tenha medo. Esse é um conselho bem interessante. Não tenha medo. Se você está começando agora, se está começando hoje, não tenha medo, porque o medo, ele incapacita você, ele te trava. E se você tem medo, o que que acontece com o medo? Ele absorve, é uma energia ruim, ele trava você, você não consegue fluir. E aí o medo
ele traz tanta coisa, às vezes crenças limitantes que você tem, às vezes problemas financeiros que você já teve ou já passou por isso, e aí ele te trava de você investir ali 100, 200, R$ 300 no Facebook ou até mesmo num anúncio. Então, se você está começando hoje, busca entender como que funciona sobre comportamento humano. Tenta entender como que funciona o comportamento humano das pessoas. Estude sobre neurociência, estude sobre psicologia das cores, que é interessante, né? Sim, Até mesmo para você se capacitar e saber fazer um criativo que chame a atenção. Se você sabe fazer um criativo que chame a atenção, você vai ter resultado. Você vai conseguir chegar no resultado específico. Só que o que eu falo para todos, venda não é sorte. Venda é é técnica. técnica. E aí eu bato na tecla e falo, cara, para você conseguir ter resultado nos seus produtos e em o que você for vender na sua vida, você tem que entender como que funciona o comportamento humano, que é uma técnica. Ó, eu tenho um vídeo, eu tenho que atingir 3 níveis de consciência da pessoa: a dopamina, o cortisol E e a ocitocina. ocitocina. Os três. Se eu atinjo os três, eu consigo ter resultado nos meus vídeos. Exemplo, existem vários vídeos, vários vídeos de várias pessoas hoje na internet que elas conseguem ter resultado. Por que que elas conseguem ter resultado? Porque elas atingem esses 3 níveis. Ela atinge a dopamina, ela chama a atenção nos 3 primeiros segundos. O cortisol é aquela coisa de: o que está acontecendo nesse vídeo? Pera aí, vou ficar até o final. E no final a ocitocina, onde ela te abraça e entrega o conteúdo para você. Então, se você for vender um produto, e hoje, pela tecnologia que a gente tá muito mais fácil de a gente fazer um vídeo. Não tá tão difícil, né? Então você pode usar dessa forma para você obter resultado favorável, né? Tanto nos seus vídeos, quanto nas suas ações e em tudo mais. Então, o conselho que eu dou é: invista em você, invista no conhecimento que você tem. Porque se você investir no conhecimento que você tem, você consegue obter resultados. E Legal. seja curioso, que É, isso também me ajudou muito. a pessoa que fica na zona de conforto, né? A pessoa que não quer saber, não tem curiosidade, ela não sai dali do mesmo lugar, né? É, Você estava falando aqui, hoje está tudo muito mais fácil. Eu lembro antigamente, quando eu tinha meus 18 anos, que eu fiz o cursinho lá de web design, design gráfico, fazia site. Era tão difícil fazer tudo na HTML, era tudo tão difícil fazer no HTML lá, era tão sim. complicado. Hoje em dia a gente faz uma landing page rapidinho, né? Faz, Em faz. 2 horas faz uma landing page. Nada, questão de minutos, né? 2 a 3 minutos eu já faço um site. Nossa, é muito. Hoje em dia, realmente, a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor e colocar isso em prática. E o que você disse da questão de venda é o que eu sempre falo nos meus treinamentos também, é o que eu sempre ensino meus vendedores. Cara, não vender não é sorte, é técnica. Então, assim, faça o passo a passo certinho. Faça os passos da venda, com a abordagem, sondagem, tipo, para mim que é no telefone. No criativo, quando eu jogo isso para a internet, eu também tenho que fazer o cliente imaginar isso. Então, eu acho que quem domina a venda tá muito perto também de dominar o mercado digital. Tá Tá. ali, ó, tá léguas à frente do outro, E eu, do e eu concorrente. vou além. As agências que têm como o gestor de tráfego, o dono dessas agências como gestor de tráfego, eu vou deixar uma dica para vocês. Aprendem sobre vendas. Então, eu tô disparado na frente. Aprende sobre vendas, É. porque ele tem que saber, ele tem que ter a noção Sim, básica ali. sim. Eu sempre falo muito nos meus treinamentos de vendas, né? Eu falo assim que a pessoa ela tem que ter esse despertar e outra, não adianta ser bonzinho, porque vendedor bonzinho não vende. Tem que ter técnica, porque todo mundo hoje a profissão mais assim, ela ninguém tá nem aí para ela, mas é a mais importante do mundo hoje é o vendedor. É a profissão de vendas. É. Você pode ver que os maiores milionários do país,
Eles são vendedores, eles vendem alguma coisa, eles vendem uma narrativa, uma história, um produto, uma ideia. Então, assim, se você aprende a vender, nossa, você pode vender qualquer coisa e ganhar muito dinheiro. E o digital, ele veio para isso, para você fazer isso dentro da sua casa, das Arábias, da Europa, de qualquer outro lugar. Então, você pode fazer de qualquer lugar. Você pode fazer dinheiro. Foi o que a gente começou esse podcast hoje. Fazer dinheiro. Como fazer dinheiro? Exato. E a gente vou te perguntar uma coisa. Opa, pergunta. Fala um refrigerante pra mim. Ah, uma pegadinha aí, ó. Coca-Cola. Você entendeu a Sim, transformação? sim, Então, exatamente. assim, eu perguntei pra você refrigerante. É, É diferente de Coca. sim. Você podia falar Guaraná, Guaraná, né? Fanta, poderia falar Exato. vários outros Mas você falou Coca justamente por conta disso, por conta porque disso. a narrativa da Coca-Cola, o diretor da Coca, ele soube investir em marketing, ele soube entender o comportamento humano. E você hoje que está começando, você tem que entender sobre o comportamento humano, você tem que entender como que o jogo funciona. Porque você vai fazer um anúncio, você tem que entender o que faz a pessoa deitada lá na casa dela, 10 horas da noite, clicar no seu anúncio e comprar algo. Pô, se Tem que você questionar. entende isso, você é um bom vendedor, Tem que questionar. tá bom? E assim, para finalizar essa parte do digital, quem é que te inspira nesse mercado digital? Quem é a pessoa que você fala assim, cara, um dia eu vou chegar lá e vou ser como aquela pessoa? Olha, eu gosto muito, eu tô começando agora, assim, na verdade, assim, eu tô passando por uma transformação mental também. E teve um amigo meu, provavelmente ele vai ver também esse podcast, ele falou uma coisa assim, é importante. Ele falou: uma coisa que você precisa cuidar é da mente, do corpo e do Do espírito, espírito. né? São três pilares. Uhum. E por um motivo, eu descuidei um pouco do corpo, eu deixei um pouco a ansiedade dominar, sabe? E eu falo isso por experiência própria, assim, até mesmo pelo o meu sobrepeso mesmo. Não tenho vergonha de falar isso. E eu sei que isso é público mesmo. Uhum. Então, a partir do ano que vem, eu vou me inspirar em mim mesmo. Eu vou me inspirar na versão nova do Felipe, porque em 2026 vai vir uma versão muito mais nova. Vai vir uma versão que vai se preocupar mais com isso, vai se preocupar mais com a saúde e bem-estar do Felipe. Então, a pessoa que mais me inspira todos os dias sou eu mesmo, hoje. Mas colocando um personagem na história, quem potencializa isso é uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande, que eu já sigo ela, no caso, é o Thiago Fint. Eu Hum, gosto muito dele. que Eu legal. gosto muito dele pela irreverência e pela personalidade da forma como ele conduz. E eu acompanhei ele começando em 2020. Olha, começaram quase junto. É, mas hoje ele tá Sei, sei, bilionário, né? sei. Assim, mas eu nem conheço ele, eu não conheço ele nem nada, mas assim, lógico que um dia vou conhecê-lo. Com certeza. E é uma pessoa assim que eu falo, cara, que cara, né? Que da hora. Da hora. É, que legal. Que Que cara legal ver onde ele tá top. indo, né? É, Que que, legal. que, olha, se ele conseguiu, eu também consigo. Tipo, ele saiu de uma cidadezinha muito minúscula, né? E pro mundo, pra morar em Los Angeles hoje, lá nos condomínios mais luxuosos dos Estados Unidos. Então é um cara que me inspira, sabe? Fala assim, Sim. no digital falando, Uhum. tá? Sim. Mas hoje em dia, a pessoa que mais me motiva vai ser eu mesmo em 2026, porque essa é a minha meta para 2026. Eu tinha vergonha de fazer vídeo, até mesmo por conta disso. Eu tinha vergonha de fazer alguma coisa, de fazer apresentação, de. Só que uma coisa que eu pensei, poxa, qual a única certeza que a gente tem? É de vir com dois pés no peito e fazer história. Sim. A gente precisa vir fazer história nesse mundão aqui, né? Sim. Então eu aprendi a vir para fazer a diferença. Se eu não conseguir fazer a diferença, cara, eu vou ficar entubado dentro de um quarto lá doente, E volta, porque né? E volta, né? Ao início, aquela e estagnado, volta né? tudo estagnado, aquela É, coisa, ai, tá bom assim como tá, cheio exato. de medo, de. Então eu vim para me descobrir. Eu vim para
entender os meus medos e falar assim: "Cara, a partir de agora eu sei os meus medos e eu vou mudar para o meu bem-estar", né. E aí, consequentemente, você cuida da mente, do Do espírito e do e do corpo. corpo. E do E corpo. aí o resultado ele vai ser muito melhor ainda, vai ter Sim, mais com certeza, você vai inspirar pessoas, né, porque como você tá muito no digital ainda fazendo toda essa transformação, você e se inspirando em você mesmo, você vai trazer uma legião atrás aí, porque as pessoas vão te conhecendo mais a fundo, vão vendo que é possível superar desafios, né, porque é, quando a gente fala também de questão de peso, é uma questão que quem passa por isso sabe que é muito difícil essa sabe. compulsão alimentar, Isso. então, a ansiedade, né, ainda mais que fica ali atrás, porque você quer que o negócio dá certo e você desconta em alguma coisa. Exato, Então, exato. mas eu acho que é tudo momento, viu, Felipe? É tudo Sim, momento, porque porque você já foi magro, eu também já fui magra. já. Então, assim, para alcançar um ponto, a gente acabou esquecendo do corpo. É, A gente esquece do corpo por um esquece, ponto, por um momento. esquece. Mas chega uma hora que você fala assim: "Meu, cheguei onde eu queria, agora eu vou voltar a cuidar de mim". Exato, E eu exatamente. acho que essa virada, eu acho que não é É, só você, muita gente, eu tô, né, com essa pegada também para 2026, é, e assim, que seja de inspiração também para outras pessoas, sabe, sim, porque eu acho que, o sobrepeso hoje é uma das maiores doenças do mundo, entendeu. sim. Então é uma doença, né, É, é uma é. doença. E a gente tem que tratar isso como de fato, como uma doença. E a gente às vezes fica com medo, fica com vergonha, Vergonha. fica com muita vergonha, É, de comprar uma roupa, é. de muitas vezes, assim, igual na sua loja, eu não sei se tem tamanho plus size, mas é um mercado, Não, não assim, tem. absurdo, absurdo, Dá dinheiro. absurdo, dá muito dinheiro, entendeu? Então, assim, mas é isso, a gente tem que se inspirar na gente mesmo e pra dar esse acorde É, também e melhorar. e isso de fato eu já coloquei na mente já, né. Eu quando eu comecei em 2021, eu estava passando por problemas financeiros, eu fiz um diário de tudo que eu queria, Você até anotou? 2024. Só que não chegou em 2024, chegou em 2025 agora. Olha, 1 ano de atraso, mas não tem sim, problema. Depois desse diário, eu falei assim: "Cara, olha como que é as coisas, que quando você idealiza, você vai atrás e você pretende fazer os negócios acontecer, ele acontece mesmo de acontece. fato". E eu coloquei muita fé e muita coragem Muita para vontade. encarar, muita vontade, porque de fato, se você não tem essa gana, eu não falo ganância, porque a ganância ela é uma coisa prejudicial Você passa por cima de alguns valores de ali, né. valores, mas se você tem os seus valores e princípios, se você tem uma ambição, não tem problema nisso e tá tudo bem. É isso que é o mais legal de tudo isso. Você consegue conquistar as coisas. E aí eu falo, você se livra daquele medo. Às vezes você tem aquele medinho de investir os R$ 100 para testar um produto, mas aí você prefere pegar os R$ 100 e gastar com Mercado Livre ou Shopee. É, E aí? e até mais, né, E gasta. aí você pode pegar esses R$ 100 e falar assim: "Cara, investir, não consegui, mas aprendi. Uhum. Próximo, venho para o próximo". E assim sucessivamente, né. É isso. Que papo bacana, não, que papo legal. Top, né. Não, se deixar é um assunto que eu adoro Meu, falar. mas vai Você viu que a até hora foi, 5h15 já. né? A hora foi embora. Felipe, eu quero te agradecer por você ter vindo, né, ter Obrigado. contado um pouco desse mundo digital, né, porque como nós somos uma agência de marketing, eu acho que é interessante as pessoas entenderem um pouco como funciona isso também. Então, nada melhor do que você para esclarecer aí o cara dos 6 dígitos, sei lá, dos múltiplos aí, enfim. 6, né, 6. Ainda, né, daqui a pouco tá lá, o cara tá Já gerei 7 dígitos para empresas, mas agora para mim eu preciso gerar o sétimo também, não, que é mas já chegar no já, 1.000.000. já chega, Chega. já chega, tá ali, ó, tá pertinho. E deixa eu te perguntar, Felipe, fala aí suas redes sociais para o pessoal começar a te Tá. seguir, como que eu faço para entrar em contato, pegar uma mentoria sua? Fala para o pessoal Beleza, aí. pessoal, para quem quiser, quem conhecer um pouco do meu trabalho, tem os resultados meus, resultados dos alunos, é @FelipeBelo underline, Felipe, tá? Filipe, Belo com 2 L's, de bonito e maravilhoso, né. Vou deixar na descrição. Vou E deixar na descrição para e o número deixa na certinho. descrição. E o underline não esquece, então @FelipeBelo,
é onde vocês conseguem me achar Lá tem ali. todas as suas redes A sociais. partir do ano que vem tem uma novidade, eu vou começar a fazer canal no YouTube, tá? Ó, parceiro nosso aqui, ó. É. É. E aí eu vou fazer também uma coisa, né, que eu nunca fiz e vou começar a fazer, que eu vou É? começar a fazer os cursos gravados. Ah, até que enfim! Então É uma boa, 2026 até que enfim. e 2026 também a gente tá com um projeto aí de fazer palestras a nível Brasil, Bacana. eu e mais 2 pessoas, tá, Falando sobre o quê? sobre leilões, Leilões? mercado de Que leilões. tá em alta, hein? É. Mercado de leilões, Tá em a alta. parte de gestão de pessoas nas empresas, né, Boa. e a minha parte de digital, que é a tráfego pago, inteligência artificial, e olha que a gente nem falou de inteligência Nem artificial hoje, hein. falamos de inteligência Então artificial, tem porque muita vinha coisa. muito assunto aqui. Mas que bom, Felipe. Olha, desejo todo sucesso para você. Agora, parceiro aí nosso, com Obrigado. certeza a gente vai estar sempre. Fui aluna, agora virei amiga, e agora a gente vai seguir essa parceria aí, ó, Com por muito, muito certeza, tempo. com certeza. Profissional, E pessoal. ó, vou deixar registrado aqui, vou sair um pouco do convencional, porque eu não gosto Tá, disso, tá. tá, vai, vai. Ixi, lá vem. Quando eu tiver minha casa em Los Angeles, você tá convidada. Ah, aí sim, hein? E eu vou. Vai, né? E eu vou. Tá, Eu vou. você e a sua esposa tá convidada pra ir Pode na minha deixar. casa lá em Los Se Angeles. eu não estiver morando lá em Miami. Ah! Tem esse detalhe. Gostei, gostei, boa. Se eu não estiver morando em Miami, a gente vai virar vizinho e vou lá direto. Ótimo. É só um atravessar de rua, né? É rapidinho. Gente, então é isso. Muito obrigado, Felipe. Obrigada a vocês que assistiram. Vocês que assistiram esse episódio, fique nos próximos episódios. A gente vai trazer mais convidados falando sobre comunicação, sobre assuntos diversos, sobre marketing, sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar. A gente vai trabalhar aqui na TM7, no podcast da TM7, justamente isso, essa oportunidade para você mostrar o seu negócio, para você falar, para você se comunicar e para você vender também o seu produto, caso você queira, tá bom? Então, aguarde os próximos episódios. Muito obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau!